Bom dia, senhores. Agora são exatamente 10 horas da manhã, hoje é um sábado, dia 29 de novembro de 2025. Você sabe o que isso significa? Isso significa que o ano praticamente está acabando e, se a gente for arredondar, você tem 30 dias aí pela frente. E eu quero perguntar algo para você, foi o que me veio hoje pela manhã em mente, acordei reflexivo. Como foi o seu ano de 2025 em termos de produtividade e concretização daquilo que você havia programado no final do ano de 2024, que segundo você e na sua crença, esse ano de 2025 você realizaria? Comenta aqui embaixo se realmente você conseguiu cumprir, se você foi produtivo ou se você foi improdutivo. E com base na sua resposta eu consigo diagnosticar a raiz da sua produtividade ou da sua improdutividade. Eu faço uma aposta com vocês. Aqueles que comentarem aqui embaixo que o ano foi extremamente produtivo, eu posso deduzir que você conseguiu vencer a pornografia durante a maior parte do tempo desse ano. E se você disser, Crispim, esse ano para mim foi um fracasso, foi uma frustração, eu consigo também deduzir que você recaiu praticamente quase todos os dias nesse ano de 2025. Crispim, como que você consegue afirmar isso? Que a minha produtividade ou a minha improdutividade está relacionado com eu estar recaindo com a pornografia ou eu estar vencendo a pornografia? Porque simplesmente a pornografia, ela é a maior ladra da sua produtividade, da sua energia vital. Sempre quando você for correlacionar o sucesso de alguém, você vai atrelar aos hábitos dessa pessoa. E a pornografia, eu posso dizer para você, ela é a maior ladra da sua energia vital. A sua criatividade, que está relacionado com a sua produtividade, produtividade está relacionado com proatividade. Pro vem de a favor, atividade e ação. Então você se torna uma pessoa que gosta de agir. E a produtividade está relacionada com a sua energia sexual, então. E a pornografia, ela arranca essa energia da produtividade. Então eu sei que a maioria de vocês está chegando no final desse ano e parece que a mesma novela se repete, o mesmo filme. Entra ano e sai ano, aquela lista grande de coisas que você vai realizar, as promessas, pula onda, faz uma oração, faz uma prece, faz uma meditação na virada do ano, queimas de fogos e aí você diz, agora sim, vai ser o meu ano. E começa o ano, parece que tudo se desgraça novamente. E eu vou dizer para você a boa notícia é que se você quer começar o ano de 2026 sem pragmatismo, sem frescura, sem misticismo, de uma forma prática e natural. Ser sim uma pessoa produtiva, uma pessoa que de fato consegue ser proativa, a favor da ação. Coloca no papel e vai lá e faz. Você tem 30 dias pela frente para vencer essa maldita pornografia e a masturbação. E eu garanto para você que uma pessoa que você até então desconhecia, que está aí dentro de você, simplesmente vai acordar, ressurgir das cinzas como uma fênix, literalmente, e você sim vai começar a ver as coisas acontecendo na sua vida. Entenda comigo, se a sua energia vital é a energia da criação, é a energia do início, é a energia do Bereshit, se você joga ela para fora, não tem como você ter o poder de criar alguma coisa, de agir, de ser produtivo, porque você jogou essa energia da criação fora. Perceba que essa energia ela é tão poderosa, que ela é o seu sêmen, que quando você coloca ele dentro de uma mulher, vai gerar uma ação, uma criatividade, uma construção que é uma nova vida. E o teu sêmen ele é tão poderoso, ele é tão recarregado de um composto mágico chamado vitaminas, minerais, nutrientes, células e DNA, que quando Deus colocou dentro de você, Ele disse, sempre que esse cara for derramar essa semente, vai nascer uma nova vida. Por quê? Porque você estaria tendo relação sexual com uma mulher. Então perceba que essa energia ela é tão poderosa que quando você não planta numa mulher, você deixa essa energia dentro de você, ela simplesmente é reabsorvida. E aí sim, cara, essa energia ela vai para o teu cérebro, você vai ter raciocínio lógico, você vai ter uma vitalidade extrema no seu raciocínio, você vai ter facilidade para montar um mapa mental dentro da sua mente, você vai ter mais facilidade com a sua memória, com o seu argumento, com a sua persuasão, os seus órgãos vitais vão estar todo vitalizado. Toda essa vitamina vai estar trabalhando ao seu favor dentro do seu corpo, então tudo que você precisa fazer é parar de ejacular. É parar de desperdiçar essa semente sem propósito e se desvencilhar 100% da pornografia.
que é o maior gatilho. Então, o episódio de hoje, eu quero falar com vocês como eu parei com a pornografia e eu voltei ao modo analógico. Sempre quando você falar de produtividade, eu quero que você entenda que não é essa produtividade que os gurus estão tentando ensinar para vocês, que é você ser uma pessoa multitarefa, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, esquece. Essa não é a nossa anatomia, não é a nossa biologia e nem a nossa fisiologia. O que é você ser uma pessoa produtiva? Você ser uma pessoa produtiva é você cumprir com aquilo que você planejou. Isso que é produtividade. Então o que é interessante? Por exemplo, você separou para o seu dia, você diz, olha, no dia de hoje, sábado, eu quero correr 1 quilômetro, eu quero beber 2 litros d'água e eu quero ficar 2 horas sem celular. Você fez um checklist com 3 atividades. Se chegou no final desse dia, você concluiu, tenha certeza, você foi 100% produtivo, você se tornou uma pessoa produtiva. Então ser produtivo é cumprir com aquilo que planejou. Mas qual que é o grande problema? Sem energia sexual, justamente por drenar ela através da pornografia e da masturbação, você não consegue cumprir sequer uma atividade dentro do dia, porque você entra no piloto automático. E por que a vida analógica talvez é a melhor saída para você para esse ano de 2026. Crispim, o que seria essa vida analógica? Seria um low profile? Sim. Uma vida um pouco ausente das redes sociais e da tecnologia? Sim. Seria um estilo de vida low-fi? Sim, também seria. Um estilo de vida mais minimalista? Sim. Mas hoje eu quero falar para vocês então como que eu venci a pornografia. E eu quero contar para vocês 10 hábitos analógicos que automaticamente, ao eu vencer a pornografia, começou a fazer parte da minha vida. Hábitos analógicos. E vai ser interessante isso aqui porque talvez você vai dizer, cara, eu sempre tive vontade de ter esse estilo aqui, mas eu não consigo. E eu vou dizer para você que você não consegue justamente porque você está drenado pela pornografia e pela masturbação. Porque ao você vencê-la, esses dois, uma vida analógica, mais simples, menos digital, vai começar a fazer parte da sua vida. E entenda, a tecnologia é algo extremamente boa e eu não sou contra a tecnologia. A evolução humana daqui para frente é a tecnologia. É a inteligência artificial, não tenha dúvida disso. Mas você precisa entender, a sua naturalidade é uma vida muito mais simples e menos tecnológica. Então como que eu venci a pornografia? Eu venci a pornografia primeiro com uma decisão. Essa é a decisão que ninguém pode fazer por você, é só você que pode tomar essa decisão. Eu lembro que no ano de 2020, cara, eu estava numa procrastinação, e procrastinação vem do latim que significa empurrar com a barriga. Eu estava numa procrastinação tão grande que é deixando para depois, numa depressão tão aguda que eu não conseguia fazer nada, justamente por conta da pornografia e da masturbação. E quando eu entendi esse movimento chamado NoFap, retenção seminal, que é simplesmente você parar de assistir pornografia e de se masturbar, a primeira coisa que eu fiz foi duvidar. Foi duvidar. E eu tentei praticar antes de eu começar uma streak sem recaída. Que hoje eu estou há 5 anos e 3 meses sem recair. Mas eu tentei alguns dias atrás de começar essa prática. E eu recaí várias vezes, tá? Mas o que eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu ficava sem assistir pornografia, sem me masturbar, mais clareza mental eu tinha. Mais prazer pela vida brotava. Mais energia. E aí simplesmente eu tomei uma decisão e é o que você precisa fazer. E o que consiste a prática do NoFap da retenção seminal? É simplesmente você não assistir pornografia e não se masturbar mais. E obviamente vai ter algumas regrinhas, como por exemplo, isso você que vai ter que entender no seu dia a dia, tá? Onde estão os gatilhos, o que está te levando a recair. E aí sim você vai, por exemplo, durante a noite, Crispim, eu sempre recaio antes de dormir. Então você vai começar a dormir mais cedo, não levar o seu celular para a cama, fazer um detox digital, deixar o ambiente todo escuro, preparar o teu corpo para ser induzido para o sono. Crispim, eu recaio no momento que eu estou tomando banho, aquele banho quentinho e tal, relaxado, ali eu acabo recaindo. Inverte o padrão, banho gelado. Cara, eu nunca ouvi ninguém falar assim que recaiu tomando banho gelado. Aquele banho gelado, luta ou fuga, adrenalina e o cara ali consegue se masturbar. Cara, praticamente impossível. Então você vai começar a entender o seu próprio corpo e esse é um processo de autoconhecimento, tá? E ao você vencer a pornografia e a masturbação, você vai perceber que uma vida analógica começa a fazer parte de você. Sempre que você tiver num processo de facilitação através da tecnologia, e ela é muito boa e ela facilita, mas ela vai trazer para você uma dopamina barata. Então, por exemplo, imagina comigo, antes para você ter o resumo de um livro, você teria que lê-lo
de forma extremamente profunda e analítica, você teria que ler, interpretar o texto e depois montar um resumo manual, escrever o resumo. Lembra da época de escola? Montar o resumo. Hoje, não. Hoje você chega no ChatGPT e coloca resumo de tal livro. Aparece tudo. Então essa facilitação libera uma dopamina. Então quanto mais ligado à tecnologia você tiver, a Instagram, a TikTok, aos shorts do YouTube, tudo isso vai fazer com que o teu cérebro fique hiperagitado e mais preguiçoso. E esse vício em dopamina barata é o mesmo vício em dopamina barata da masturbação. Então quando você não recai com rede social, você recai com pornografia e com masturbação. Então comece a entender essa vida analógica, que ela vai fazer muito mais sentido para você. E eu não sei vocês, mas eu me sinto muito bem em lugar assim, ó. Lugar assim. Já morei em cidade maior que essa aqui, tá? Essa minha cidade aqui, ela tem 9 mil habitantes. Mas eu já morei em cidades maiores, mais movimentadas, mais agitadas, mas parece que a minha essência, ela fica muito mais centrada em locais assim. Talvez você que mora numa cidade grande também tenha esse pensamento. E aí talvez você diz, Crispim, eu consigo viver uma vida analógica, mesmo morando na grande São Paulo, mesmo morando em uma metrópole? Sim, consegue. E eu vou explicar para você, então, 10 hábitos analógicos que veio automaticamente assim que eu parei de assistir pornografia e de me masturbar. E aí eu quero ver se você também está passando por isso. E obviamente, comenta aqui embaixo. Se você faz parte da Vida 2%, também deixa aí 2% eu vou saber que você passou por esse vídeo. Coloque o seu check-in na lista de presença. É um sábado, é bem difícil a galera assistir vídeo no sábado, mas os 2% estão presentes. E um recadinho então, antes de passar aqui para vocês os 10 hábitos analógicos que veio automaticamente após eu parar de assistir pornografia e de me masturbar. Agora a gente está na reta final então da Black Friday. O link está aí embaixo. 10 livros por apenas R$ 65,00, cada livro custava R$ 20,00, e se você fosse comprar os 10 livros, você pagaria então R$ 200,00. E a Black Friday você vai ter acesso imediato no seu e-mail dos 10 livros de minha autoria. Tem título para todo tipo, onde eu reuni toda a minha experiência durante 5 anos. Milhares de pessoas aqui já têm os livros, mas agora é a chance sua de ter os 10 livros na palma da sua mão. Primeiro hábito então analógico, e eu acho interessante todo mundo que conseguir adotar, e isso também vai ser um processo automático, talvez você já esteja vivendo. Primeira coisa é então, eu voltei a acordar cedo, sem despertador. Sabe quando foi a última vez, o último período que eu consegui acordar sem despertador? Antes dessa vida pornográfica que destruiu toda a questão do meu sono? Um período antes disso? Foi quando eu era criança. Perceba que a sua própria natureza, ela tem isso dentro de você. Eu me lembro que quando eu era criança, ali, antes de eu conhecer a pornografia e a masturbação, eu acordava cedo. O corpo simplesmente despertava, olhava, o sol já tinha nascido e já acordava cheio de energia. Então a nossa própria essência, ela quer isso, acordar cedo. Produtividade, os seus níveis de dopamina elevado, ou melhor dizendo, seus níveis de testosterona elevado vai estar relacionado com isso. Então, o simples fato de você conseguir acordar cedo, cheio de energia, significa que o teu corpo já conseguiu se desvencilhar dos vícios em pornografia e masturbação, daquilo que drena a sua energia, porque obviamente se você ainda está numa prática masturbatória e assistindo pornografia, você não vai conseguir acordar cedo. De forma alguma, não consegue. E se acordar, você acorda cansado, tá? E num estado de ansiedade. Mas eu falo você acordar simplesmente porque o teu corpo diz, campeão, já descansou. Que seja que você dormiu 6 horas, 7 horas, 8 horas, mas você acordou cedinho. Assim que o sol desponta, 5 horas da manhã, tá entendendo? E isso começou a acontecer comigo de forma natural. Simplesmente pelo fato de ter energia sobrando. E é isso que você precisa para começar o ano de 2026. Imagina, cara, começar acordando com a energia sobrando. É isso que o nosso corpo necessita. E para isso, você vai precisar de energia vital. Quando você regular a sua energia vital, você vai regular algo chamado ritmo circadiano, ou relógio biológico, ou ciclo circadiano. Que é onde o teu próprio corpo tem um relógio biológico, que é quando começa a ficar de noite, o teu corpo diz, campeão, hora de dormir. Assim acontece com as galinhas. Eu tenho criação de galinha, então, quando você começa a ficar num período, quando o sol começa a desapontar, começa a ficar um pouco escuro, as galinhas já vão tudo pro puleiro, os animais já vão dormir, os gansos, os patos já vão tudo começar a dormir, e a hora que o sol começa a despontar, ele simplesmente acorda, os pássaros começam a cantar, essa é a natureza. E esse deveria ser o seu ritmo, e o seu ciclo biológico e circadiano. Então eu comecei a acordar cedo.
Isso tem sido muito vantajoso porque, em termos de produtividade, quando você acorda mais cedo, a tua mente está mais limpa. É algo interessante você acordar quando está todo mundo dormindo, porque parece que você consegue estar no controle do seu dia e programá-lo. Tá entendendo? E aí vem outra questão, o segundo hábito então. Não tenho necessidade de ficar comendo de 3 em 3 horas. Cara, depois que eu venci a pornografia e a masturbação e entrei numa vida analógica, eu não tenho necessidade mais de ficar comendo de 3 em 3 horas. E aquilo então que a nutrição nos ensinava de que você precisa comer de 3 em 3 horas por conta de pico de glicemia, para você controlar, para você não ter problema de pressão, para você manter saciedade e tudo mais, isso aí é tudo uma mentira. Hoje eu me alimento 2 vezes por dia, então eu almoço por volta de meio-dia, 1h, e eu vou jantar por volta de umas 7 horas da noite. Então geralmente eu fico aí num período de jejum de 17, 16 a 18 horas, dependendo do horário que eu almoço e janto. E eu me sinto muito bem saciado. Eu peso 86 quilos e tenho 1,80 m de altura. Comecei até a usar umas camisetas um pouco mais largas. Talvez você fale, Crispim, tá apertada, mas eu já usava a camiseta mais apertada. Agora eu tô usando um pouco mais larga, mas ó, músculo puro, zero gordura, e ainda mesmo assim pesando 86 quilos eu me sinto extremamente leve, porque não é gordura no corpo balançando, e sim músculo formado. E eu me alimento 2 vezes por dia só. Mas que loucura é essa? Por que você não sente cansado, então? E eu treino em jejum, cara. Você entendeu? A maioria dos dias que eu estou treinando na musculação, eu estou em jejum. Tomando só água com sal. Mas então você não precisa, quando você vai sair com alguma pessoa, você vai para algum evento, você vai para algum compromisso, aquele negocinho de levar lanchinho, não, esquece, almoço e janta. E dependendo do evento que eu tiver, dependendo do compromisso que eu tiver, eu pulo uma das refeições, sem problema nenhum. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou para algum evento à tarde e eu passei a manhã inteira fora e tem um restaurante, tem tipos de comida que eu não como, porque eu como só comidas de origem animal. Então eu como muita carne e eu como bastante frutas também, tá? Então produtos de origem animal e fruta. Então eu não como feijão, dificilmente como arroz, eu não como nenhum tipo de farináceo, nenhum pão, bolo, macarrão, essas coiseiras eu não como, tá? Não como nenhum tipo de salada também. Então assim, se eu estou em algum evento e eu não consigo comer naquele lugar, eu pulo meu almoço, sem problema nenhum. Só com a janta eu pulo o almoço, fico o dia inteiro e só vou jantar. Ou dependendo, se o evento for à noite e eu não conseguir jantar justamente por conta do ambiente, a comida eu não consigo comer, eu durmo sem jantar. Crispim, no outro dia você não acorda com pressão baixa, se você for treinar você não desmaia, esquece isso. O corpo cheio de energia vital e retenção seminal, as vitaminas e os minerais, está tudo aqui dentro, eu não estou desperdiçando. Então tem vitaminas, minerais, nutrientes, células, DNAs e hormônios de sobra, tudo produzindo de forma perfeita. Então eu não tenho necessidade de ficar comendo de 3 em 3 horas. Sabe o que isso aqui muda? Isso aqui muda que você se torna uma pessoa extremamente produtiva. Tá focado num negócio, cara, agora não dá para parar para comer. Nem sinto fome. Você tá entendendo que loucura? Essa é uma vida analógica que eu gostaria que vocês vivessem, mas para vocês viverem, obviamente, se for o desejo de vocês, você precisa largar, cara. A pornografia e a masturbação. Isso aqui vai começar a virar automático para vocês. Inclusive, nos vídeos anteriores, eu sempre leio os comentários. Tem muito comentário que eu não consigo responder, tá? Então, às vezes, se alguém postar uma dúvida, vocês aí também que tem bastante experiência, já faz parte da vida do 2%, pode responder a galera aí, tá? Ajudando. Me ajude a responder o pessoal. Mas eu vi vários comentários da galera falando, cara, eu não tô sentindo mais fome, é normal. É super normal. O sêmen tá aí dentro, cara. Cheio de energia sendo reabsorvido. Terceiro hábito analógico que começou a fazer parte do meu dia a dia. Eu estou lendo com facilidade e extrema profundidade. Quando eu vivia viciado em pornografia e masturbação, obviamente não tinha nem vontade de ler, tá? Mas muitas vezes lia porque a questão mental sabia que era interessante. Mas assim, um livro, vamos supor, de 300 páginas, levava aí 4 meses para ler. E olha lá ainda, 300 páginas. Hoje, obviamente que eu gosto de ler com profundidade, não vou ficar lendo feito aloprado assim, mas já cheguei a pegar um livro de 300 páginas e ler ele em 3 dias, tá? 100 páginas por dia, mas hoje geralmente eu pego uma média de 7 dias, então um livro de 300 páginas eu leio em média de 7 dias, uma semana, tá? Lendo focado, conseguindo absorver o conteúdo e lendo sem loucura, tá? De forma estratégica, entendendo, compreendendo. Por quê? Porque o teu cérebro ele fica muito mais facilitado para você assimilar a informação e acessar memórias, então na tua mente tem um acervo de memórias, onde está o significado das palavras, a facilidade de contextualização, de interpretação de texto, de linkar e montar um raciocínio lógico com base naquilo que você está lendo, facilitar a compreensão. E quando você está num processo de retenção,
da sua energia sexual, cara, energia de sobra para isso. Então tudo fica mais rápido. O mapa mental, assim, ó, o palácio mental fica rápido de você montar as informações. Então hoje eu leio com muito mais facilidade e produtividade. Então você que é jovem, você que ainda estuda, você que faz faculdade, cara, advocacia, medicina, literatura, seja qual for o tipo de faculdade que você faz, retenção seminal te coloca na frente de todo mundo. 98% estão viciados, 2% são aqueles que decidiram viver a vida 2%, que é uma vida sem pornografia e sem masturbação, e o ápice, uma vida épica da produtividade. Então você consegue, cara, se destacar. Se você é um empresário, cara, a sua empresa está perdendo muita grana enquanto você está viciado em pornografia e masturbação. Se você é um cara casado, a sua família está sendo destruída enquanto você está preso em pornografia e masturbação. Se você é pai, você está perdendo tempo com os seus filhos e o crescimento deles por conta do vício em pornografia e masturbação. Se você é um jovem, se você é um cara que namora, se você é um cara que está noivando, você está destruindo o teu relacionamento por conta da pornografia e da masturbação. Então, se desvencilha disso e você vai perceber que tudo muda. Uma vida analógica, natural, é uma vida sem pornografia e sem masturbação. Então hoje eu leio com facilidade, por quê? Porque a nossa natureza foi feita para isso, um processo de compreensão muito mais fácil. Mas por que as pessoas não conseguem? Vício, drenagem, déficit de energia, pornografia e masturbação, tá? Quarto hábito analógico que eu adquiri, isso aqui é maluco, o poder de andar a pé. Gente do céu, pra vocês terem noção, eu ia treinar na academia e muitas vezes ia ou de carro ou de moto, mas quando chegava lá, e olha que a academia aqui, a minha cidade é pequena, então a academia fica a 15 minutos da minha casa, mas mesmo assim ia muitas vezes de moto para a academia, chegava na academia, subia na esteira e fazia um cardio antes de começar a treinar, ou muitas vezes pedalava lá. Mas aí, qual que é o raciocínio lógico disso? Não é mais fácil eu ir a pé, sobe morro, desce morro, dá um trotezinho ali, aí chega lá, você já está aquecido e aí sim você treina. E também treinar o seu corpo para movimentar, o nosso corpo foi criado para isso, a nossa anatomia é movimento. E sempre quando você para de movimentar, você estagna a energia sexual. Então olha para você ver, energia sexual é igual, sinônimo a movimento. Aí já tem um insight interessante para você. Se você não quer recair, você precisa estar em movimento. Então, cara, eu comecei a andar. E eu percebi que andar é uma das coisas mais prazerosas que tem na vida. E aí quando você volta a estudar um pouco, você percebe que os gênios do passado, Steve Jobs, até mesmo os próprios atuais aí, Mark Zuckerberg, ou você pega os antigos filósofos do passado, eles tinham o hábito de caminhar por 1 hora no meio de uma mata, no meio de uma natureza, uma estrada de terra, pensando. Enquanto eles tinham insight e simplesmente quando voltavam, escreviam livros, montavam revoluções, transformações. Por quê? Porque o hábito de andar a pé, além de movimentar o teu corpo, ele vai estimular algumas áreas do teu cérebro relacionado à visualização, à imaginação, à construção de ideia e a montar uma nova ordem com uma sincronia. Então muitas vezes o insight que você precisa está na caminhada que você não pratica. Muito interessante isso aqui, né? Então o poder de andar a pé ou muitas vezes pedalar, mas está sempre em movimento. Mas andar a pé tem sido algo muito interessante para mim. E isso é interessante. Mas o que eu percebi também? Não era só eu que fazia isso de ir de moto para academia e depois fazer. Não, todo mundo. O estacionamento tá cheio. Então você não vê ninguém chegando a pé. Todo mundo chega de carro e a minha cidade, 7 mil habitantes. Tem só uma avenida que é muito pequena, mas mesmo assim as pessoas saem da porta da casa, vai de carro, chega lá e começa a fazer esteira. Então, perceba que a facilitação da vida tecnológica tira essa vida analógica, que é aonde reside a verdadeira produtividade, e são esses hábitos naturais que vai fazer com que você regule o seu sistema de dopamina, de esforço e recompensa, de você ter uma recompensa mediante uma longa caminhada, de você ter uma recompensa mediante uma leitura aprofundada. Quantas pessoas hoje conseguem pegar um livro e terminar? É muito difícil, mas essa vida analógica pode fazer parte do seu dia a dia quando você parar de assistir pornografia e de se masturbar, tá? Isso aqui é um relato meu, não significa que você precisa querer isso aqui, mas meio que inevitável. Algumas coisas vão começar a acontecer com vocês de forma natural, porque essa é a nossa natureza. Outra coisa, outro hábito, o quinto, escrever à mão. Um hábito que eu adquiri, cara, só que esse hábito aqui eu já tenho também há muito tempo, tá? Há muito tempo, mas depois que eu venci a pornografia e a masturbação, esse hábito começou a fazer parte com muito mais profundidade. Cara, que é anotar à mão.
Embora tenha blocos de nota no celular e eu anoto bastante também, às vezes eu tenho um insight, eu coloco ali no gravador de voz e eu começo a montar o raciocínio lógico que eu quero, e aí ele vai escrevendo ali pra mim, mas escrever à mão é algo extremamente surreal, extremamente surreal. Um doutor falecido chamado Dr. Pierre Lug, ele falava sobre o processo de aprendizagem, um professor extremamente inteligentíssimo, inclusive deve ter alguns vídeos dele aí no YouTube. Esse cara ensinava sobre o poder de você escrever, e ele falava, cara, quando você digita no seu computador, porque ainda era um pouco antigo os vídeos ali, quando você digita no seu computador, a informação vai pro HD do computador, Quando você escreve à mão, a informação vai para sua memória, para o HD da sua memória. Por quê? Porque o processo de construção de cada palavra, de formação de palavra e de frase manual, vai ativar áreas do seu cérebro relacionado à aprendizagem. Então o processo de retenção é extremamente surreal. Tá entendendo? Então, cara, escrever à mão. Compra! Mercado Livre, Shopee, aí você vai achar, cara, isso aqui se chama caderninho de bolso, tá? Sem pauta, então a folha dele é toda em branca, não tem linha nenhuma. E você carrega no bolso, cabe no bolso de uma calça aí, ó, short jeans, calça jeans, e leva com você junto com uma caneta. Tá num evento, bateu uma ideia, simplesmente anota. Deu vontade de recair, passa para o papel que você vai perceber que você é um tolo se você recair depois de anotar, tá entendendo? Imagina comigo, você está com vontade de recair, você vai lá e anota. A vontade está vindo assim por causa disso, disso e daquilo. E embaixo você escreve uma solução. Para isso eu vou fazer isso. O teu cérebro começa a entender de uma forma analógica e lógica. E aí sim, o ciclo de aprendizagem fica muito mais fácil. É difícil você recair, cara. Tanto que todos os alunos meus, galera da antiga, quando eu fazia lá live lá no Instagram, ensinava a galera, sempre falava disso aqui, ó. Poder de você anotar, cara. Tem uma anotação. E um caderninho disso aqui você vai pagar mixaria. Mas tenha sempre um. E o mais interessante, vai sempre anotando a data, tá? E aí, cara, chega no final do ano, você pega lá os 3 cadernos que você anotou, e aí você volta lá no começo do ano, e aí você vê lá. Você fala, caramba, que loucura, olha que mentalidade que eu tinha. Você vai perceber o processo de evolução que você tá tendo. Isso aqui é muito interessante, tá? Então eu comecei a escrever à mão, cara. Depois que eu parei de assistir pornografia e de me masturbar. Isso aqui é um hábito analógico. Muito interessante. Sexto hábito, academia sem celular. Isso é uma coisa que destrói o seu processo de ganho de massa muscular e de conscientização muscular, é você treinar com o celular. Acabou de fazer um exercício ali, você pega o celular, você distrai, primeiro que já passa o tempo de descanso, segundo, você não entendeu o movimento muscular que você fez de forma consciente, a mecânica do músculo, você precisa esticar perfeitamente, voltar perfeitamente, pensar no exercício, respirar, descansar de forma natural e lógica, justamente para o teu cérebro oxigenar e você conseguir fazer o exercício de forma consciente com uma carga máxima. Tire todo o processo de distração, cara. Essa dopamina barata está destruindo a geração. E vai por mim. Quanto menos tecnologia você colocar no seu dia a dia e voltar mais o padrão analógico, ó, para vocês verem aqui, ó. Descalço, cara. Poderia estar aqui com uma botina aqui. É um alto de uma montanha, uma floresta que eu tenho que subir. Aí muita gente diz, cara, e cobra, e escorpião? Cara, nada disso. Quanto mais analógico você se tornar, muito mais simples você vai ficar. Olha aqui, ó. A música que eu escuto é isso aqui, ó. Uma cigarra cantando. Então, academia sem celular. Sétimo hábito analógico que eu adquiri, rede social somente pessoalmente. Porque o que é uma rede social? É uma rede social, onde você se socializa. Mas hoje em dia, sabe qual que é a minha rede social? Comunicar com pessoas de verdade. Tete a tete, olho no olho. Tanto que você vai ver no Instagram, eu não fico postando meu dia a dia, ó, tô comendo isso nos stories, tô fazendo isso, agora tô andando. Não, nada disso. Às vezes vocês vão ver só um vídeo aqui na subida na montanha para indicar para vocês que tem vídeo novo aqui no YouTube. Mas mais nada. Não fico respondendo pessoas lá no direct no Instagram, então eu vejo lá muita gente mandando mensagem, eu nem entro, tá? Não entro, porque assim, isso drena e toma muita parte do nosso tempo. Tá entendendo? Então, se você tiver alguma dúvida e às vezes pergunta lá no Instagram, pergunta aqui nos comentários do YouTube, porque aqui eu consigo te responder ou alguém também te responde aqui, tá? Mas então, eu preferi me socializar pessoalmente com as pessoas. Então, por exemplo, na academia, olho a olho, converso com as pessoas no dia a dia, nas reuniões, nos momentos em família, nas festas, nos eventos, é aqui, ó. Pele com pele, e aí como é que vocês estão, beleza? Olho no olho, tá entendendo? Essa é a vida verdadeira. Até mesmo porque, deixa eu falar um negócio pra vocês, a vida social da internet, ela é uma vida ilusória, porque você está conversando com alguém que às vezes você nunca vai ver pessoalmente, você está gastando tempo com uma galera que você nunca vai ver pessoalmente, aí você cria conexão com essas pessoas que depois da manhã ela desinstala a rede social dela, some do mapa, você perdeu tempo.
Tá entendendo? Então assim, volta pra vida natural, cara. Quanto mais você voltar, menos vontade de assistir pornografia e de se masturbar você vai ter. Porque, deixa eu falar um negócio pra você, a comparação das redes sociais é a maior fonte de insatisfação e de tristeza de comparação. Isso vai te levar ao tédio e à frustração. E tédio e frustração são os dois gatilhos mais poderosos que fazem com que alguém recaia em pornografia e masturbação. Ou porque está entediado ou porque se frustrou com alguma coisa. Então vamos lá, imagina comigo, você numa rotina CLT, acordando cedo de manhã, uma vida aquele perrengue, bate digital, né? Aquela vida privada que não é fácil, mas é a realidade do brasileiro hoje em dia. E aí você olha no Instagram no horário do almoço, tá lá o cara na praia, tá lá o cara tomando uma cerveja gelada, tá lá o cara com um monte de mulher, tá lá o cara com um carrão, aí você fala, que vida miserável que eu estou. Você vai querer uma dopamina, uma recompensa. Pra onde você vai? Você vai pra pornografia. Só que, cara, aquele cara lá também, ele trabalha que nem um condenado. Ele tirou um período de férias e tirou aquela foto. Não é a vida, o dia a dia dele. Ele só posta os momentos felizes, mas não significa que a vida dele se resume naquilo. E cuidado também com os gurus do marketing digital que enfeitam uma vida perfeita pra vocês de Lamborghini, carro importado. E aí você olha pra sua vida, você só vê uma única saída: se amargurar na pornografia e na masturbação, cara. Eu dou risada, mas isso aqui é muito perigoso. Tá? E vocês têm que tomar cuidado. Então a rede social, se você for usar redes sociais só para fazer dinheiro, mas a sua rede social tem que ser aqui, ó, pessoalmente com as pessoas. E foi um hábito que eu adotei. Oitavo hábito. São apenas 10, tá? Então oitavo, a comida é verdadeira. Lá ele, mas agora a minha comida é verdadeira. Eu só como comida de verdade, cara. Comida sintética, hiperprocessado, não. A vida analógica é onde você volta num estado natural. E no estado natural você faz o que quando você está com fome? Você come comida. Que comida? Comida de verdade. Que te traz nutriente, nutrição, que te traz as verdadeiras vitaminas e minerais para o teu corpo fazer o processo de manutenção. Enquanto algumas pessoas comem fast food, pizza, lanche, um monte de porcaria, bolo, pão, doce, achocolatado, eu simplesmente como carne e frutas. Carne e frutas. Simplesmente isso. Qual que é o resultado disso, Crispim? Eu não tenho problema hormonais por conta dos disruptores hormonais que a maioria dos alimentos tem, como por exemplo Coca-Cola, o trigo, a gente já sabe, é um veneno pro corpo. Feijão é um veneno, tanto que se você comer o feijão aí sem deixar ele de molho, você vai ter vários gases, dores abdominais. O feijão, antigamente seus avós moía ele, utilizava ele para matar rato, porque faz uma papinha ali, o rato come em pedra a barriga, justamente por conta dos antinutrientes. Não vou aprofundar nisso aqui não, mas simplesmente comida de verdade, é uma vida analógica. Coma aquilo que seus avós comiam. Simplesmente isso, cara. Volta uma vida natural. Para de comer ultraprocessado. Está mexendo com os seus hormônios, está mexendo com a sua ansiedade, tá? Espinhas no rosto, todos esses problemas. Tudo isso é alimento de parasita e tem que tomar cuidado. Vermes, enfim. Nono hábito, penúltimo hábito então, pés descalços. Isso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu só uso sapato geralmente pra ir em locais que não dá pra ir descalço. Por exemplo, numa rua, numa calçada, num evento, é complicado. Mas se tem um local onde tem uma grama ou uma terra, descalço. Os teus pés simplesmente ficarem calejados e você se conectar ao ground, à energia da terra, à frequência vibracional da terra, que é totalmente anti-inflamatória, anti-estressante, um analgésico natural e te vitaliza com a própria energia da terra, que é uma fonte de energia vital extremamente poderosa. Não é à toa que as árvores ficam conectadas, os gatos, cachorros, geralmente quando tem quintal eles vão procurar ficar deitado ali naquele lugar, justamente por conta da energia e da frequência vibracional da terra. Então pés descalços, cara. Tem muita gente aí que não consegue sair no sol, a pele fica extremamente queimada, está relacionado aos óleos vegetais que você consome e ao você não expor o teu corpo à luz solar. A masturbação e a pornografia também que tira todos os seus minerais e vitaminas. Tem pessoas que não conseguem ficar descalço na terra. Meu irmão, sempre que você ficar num ambiente, você for num local onde tem uma terra, onde tem uma grama natural, tire imediatamente seu sapato e seu chinelo e fique ali por meia hora. Você vai perceber como o teu corpo, simplesmente uma nova energia vem no teu corpo, sai toda a ansiedade, tá? E você recarrega a sua energia vital. E o último hábito analógico que eu adquiri foi ficar minutos ou horas sem fazer nada. E é literalmente sem fazer nada. É sentar num local como isso aqui, ou num banco, ou em algum lugar, ao ar livre, ou até mesmo dentro da própria casa, e simplesmente ficar assim, ó.
Mas é sem fazer nada, tá? Não é deitado, não é dormindo, não é mexendo no celular. Não, não. Isso aí não é. Tudo isso aí é estímulo. É ficar sem fazer nada. O que você vai perceber quando você ficar alguns minutos ou horas sem fazer nada? Alguns pensamentos vai vir em forma de intuição para você e muitas vezes é a resposta para como você vai vencer o vício, alguma estratégia nova, ou vai vir alguma ideia de você montar o seu próprio negócio e sair dessa vida CLT que você tanto almeja e era um dos meus maiores sonhos e hoje, graças a Deus, eu não tenho patrão, eu mesmo decido meu horário, o horário que eu vou trabalhar, eu trabalho pela internet, tem vários tipos e várias fontes de negócios, várias fontes de renda, inclusive tem um vídeo, um episódio onde eu falo como utilizar a energia sexual para produzir riqueza e sabedoria, tá? Inclusive assistam lá, mas foi isso aqui, ó, não fazendo nada. E aí vinha ideias, insights, e aí obviamente eu pegava aqui o caderninho, ó, e anotava. Deixa eu ver aqui, inclusive, nesse caderno aqui, porque eu tenho vários caderninhos desse aqui, tá? Cada uma para uma área, eu não sei se aqui tem alguma coisa relacionada a isso, a negócios, mas tem, ó, inclusive aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó que interessante aqui, ó, dia 31/3, fazer dinheiro, administrar, gerir. Uma coisa legal aqui, alguma coisa eu estava falando aqui. Ah tá, era de uma sociedade que eu estava montando. Uma sociedade que eu estava montando com o André. Aí aqui estava, ó, definir retiradas juntas, definir a porcentagem da sociedade, 50%, a parte que eu ficaria, parte administrativa, e a parte que ele ficaria como expert no dinheiro, no mercado financeiro. Olha que interessante. Então isso aqui são sempre insights, tá? Mas isso vem de você não fazer nada. E aí você diz, não, mas eu preciso ser produtivo. Esqueça isso. Às vezes você está muito tempo no celular e você não vai ser produtivo, porque a produtividade muitas vezes vai vir do tempo ocioso. Não sei se você já ouviu falar sobre o poder do ócio criativo. É quando gênios do passado ficavam aqui, ó. Salomão, o próprio rei Salomão, quantas vezes ficava lá no alto do palácio só aqui olhando, ó, sem fazer nada. E de repente ele vinha lá, um jovem andando na rua desesperado, cheio de energia sexual, e daqui a pouco ele olhava do outro lado aqui uma mulher adúltera, que o marido dela foi viajar, né, vender mercadorias lá pelo navio, viajando o mundo, e ele vê o jovem ali desapercebido, e ele vê ela saindo ao encontro do jovem, e aí começa o encantamento com o jovem, ó, vamos lá pra casa, enfeitei a minha casa com vários perfumes, o meu marido foi viajar e tudo mais. Aí Salomão olha lá de cima e diz, pobre tolo, ele não sabe que isso aí parece no início com um sabor de mel, mas no final é amargo como absinto. E o marido traído voltando não vai aceitar nenhuma gorjeta, nenhuma recompensa pelo favor da traição. E esse cara vai pagar com a própria vida. Muitas vezes da vida, onde tirava inspiração? Pega lá a galera da Bíblia, lá muito interessante. Da onde que tirava a inspiração? Momento ósseo. Tá lá Davi no meio do pasto lá com uma harpa. Daqui a pouco começa a vir a inspiração. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, era uma música, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aonde que vem essas ideias? Do ócio criativo, muitas vezes de não fazer nada. Então, senhores, muitas vezes o que você precisa é ativar, assim como eu ativei, essa vida analógica. Eu não gosto de ouvir música, mas eu me lembro que na fase da minha adolescência, eu ouvi uma música que me veio hoje na mente na hora que eu estava escrevendo pela manhã, uma música do Racionais MCs que dizia assim, ó, e eu que sempre quis um lugar gramado, limpo assim, verde com umas cercas brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa e cercado de crianças. Já percebeu que dentro da nossa alma e dentro da nossa natureza, dentro da nossa essência, é tudo que a gente quer? Um gramado limpo assim, verde com umas cercas brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança, pés descalços no chão, hein? E aí? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí, ó, eu ativei a vida analógica. E eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Isso mesmo, eu ativei a vida analógica. E senhores, esse é o nosso vídeo, o nosso episódio de hoje. Eu sei que isso vai servir para muita gente. Então comente aí embaixo, eu ativei a vida analógica. E comente aí também suas experiências, comente quantos dias você está e ajude a responder a galera aí no comentário. Deixa a sua experiência porque ajuda muita gente. Valeu!